A paz do Senhor a todos. Gostaria aqui de louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente da Convenção do Estado do Maranhão, pastor Pedro de Damasceno, e assim toda a mesa diretora. Louvo a Deus pela vida do secretário, nosso querido amigo irmão Eduardo, que Deus venha lhe abençoar cada vez mais. Agradecer o convite para nós fazer aqui esse comentário sobre a nova lição desse trimestre, onde trata os princípios divinos em tempo de crise, do grande missionário Eurico Bergsten, e para nós é um motivo de muita felicidade para nós estarmos aqui participando desse comentário aqui no site da nossa convenção. Louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Raimundo Beda da Silva, que Deus continue abençoando cada vez mais. Também gostaria de louvar a Deus pela vida do meu pastor vice-presidente, pastor Josias Gomes. E nós vamos aqui tratar sobre a lição número 4, uma lição muito interessante, que fala sobre a construção do templo e que ela veio enfrentar oposição. E isso não é fácil, que os judeus estavam vivendo nesse tempo de dificuldades. Agora, o que muito nós entendemos sobre como chegou a este ponto, nós vamos fazer aqui uma análise histórica da história da nação hebraica, da nação de Israel. Quando Deus chamou essa nação, tirou ali do Egito, libertando, escolheu para ser sua nação eleita, para ser seu povo eleito. E essa escolha, essa eleição da nação de Israel, como disse René Gruger, esse grande erudito, que foi uma forma de esta nação vir ser uma nação modelo para as outras nações. A separação de Israel do resto do mundo seria uma forma para retratar e para refletir que Deus estava separado do paganismo das outras nações, do politeísmo das outras nações, onde eles cultuavam muitos deuses. E o que muito fascina é que quando Deus ele escolhe a nação de Israel e vai para o Monte Sinai e ele revela a lei, Deus estabelece que Ele é o único Senhor e Deus desta nação e que Ele não aceita que venha fazer imagem de escultura, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas profundezas das águas, em lugar nenhum. Isso subentende-se que a nação de Israel teria um sistema monoteísta, um sistema do qual eles adorariam apenas um único Deus. Isso seria uma forma de modelo para que as nações do mundo viessem olhar para a nação de Israel e viessem assim servir o Deus verdadeiro e o Deus vivo. E o que muito é interessante é quando a nação de Israel ela é separada e ali começa o seu trajeto e ali Deus ele manda fazer ali a construção do tabernáculo. A palavra tabernáculo no hebraico significa habitação. Seria uma forma simbólica que Deus estaria habitando no meio do seu povo. E quando você observa a situação, quando lê o capítulo 17 do livro de Levítico, subentende-se que ali o tabernáculo foi construído, e assim também o sistema de culto, que era para ser feito pelos judeus, pelos hebreus, era uma forma deles fugir totalmente da idolatria. Então o tabernáculo teve como propósito também de haver a sua construção e para que os homens, os judeus, os hebreus ou os israelitas, como você queira, não viessem prestar culto a ídolos. O texto lá no capítulo 17 é bem enfático em dizer que é a demônios. Isso subentende que tanto em Deuteronômio, como você vai lá para a primeira carta de 1 aos Coríntios, subentende-se claramente que por trás dos ídolos há os demônios. Então Deus ali ele chama essa nação, manda construir o tabernáculo,
E o tabernáculo era uma forma simbólica que Deus estaria habitando no meio do seu povo. E esse tabernáculo era o chamado um templo móvel, um templo portátil, devido ao povo estar no deserto e sempre estar mudando e se instalando em determinados lugares. E isso facilitava para tanto desmontar o tabernáculo como também para montá-lo. Por isso que é chamado de um templo móvel ou um templo portátil. Quando Israel ele conquista ali a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, e essa promessa se cumpre cabalmente, e quando eles conquistam aquela região, e ali não demora muito, a nação de Israel, com a chegada do rei Salomão, sucedendo o seu pai Davi, e ele tem a responsabilidade de construir o tabernáculo, só que agora desde uma visão múltipla. Vai ser um templo suntuoso, glorioso, majestoso. E ali esse templo é construído. E o templo a ser construído, ali era visto como um mediador entre Deus e a nação de Israel. O próprio Salomão vai dizer, lá em Crônicas, que quando o povo estivesse em pecado e orasse em direção ao templo, o Senhor perdoaria os seus pecados. Como também se alguém estivesse doente, enfermo, eles orariam em direção ao templo, o Senhor perdoaria o pecado do povo e assim sarava e lhe davam saúde. Se a nação fosse dispersa, fosse exilada em qualquer outra parte do mundo, se o povo orasse em direção a Jerusalém, onde estava o templo, assim semelhantemente, Deus perdoaria o pecado do povo e trazia o povo novamente para a sua terra natal. E aqui nós aprendemos uma coisa que assim é nesse templo. Ele era uma espécie de mediação. E nós temos um exemplo clássico disso, é quando Daniel está na Babilônia e ele orava 3 vezes ao dia. E ele orava em direção a Jerusalém, sempre pedindo a Deus para que o Senhor viesse perdoar o pecado do seu povo e que viesse cumprir, que eles retornassem logo para Jerusalém, para Judá. Só que com a morte de Salomão, o reino mais adiante veio se dividir. Ficou conhecido como o Reino Norte e ficou também conhecido como o Reino Sul. O Reino Norte ficou composta por 10 tribos, chamado de Israel, a capital Samaria. Esse reino, o povo, por Jeroboão, por vir do Egito, ele trouxe 2 bezerros de ouro. E a estratégia foi que ele, para fazer esses cultos e prestar culto a esses bezerros de ouro. E isso mostra claramente que todos os reis que estavam sucedendo Jeroboão, o texto é bem enfático que esses reis, eles dizem que eles repetiam, eles imitavam o pecado de Jeroboão, ou seja, eles sempre levavam o povo a cultuar ídolos. E isso levou um grande problema para a grande diáspora que o povo sofreu, que quando veio Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, e veio e invadiu a nação de Israel, invadiu Samaria e levou o povo cativo ali para a Síria. E ele estrategicamente, esse rei da Síria, mandou alguns estrangeiros. E esses estrangeiros, você vai ver aqui em 2 Reis, capítulo 17, e o versículo 24 do livro de 2 Reis, que o texto diz da seguinte maneira: e o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramat e de Seraim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então aqui nós aprendemos uma coisa, que aqui começou o sincretismo religioso em Samaria. Aqui surgiu os samaritanos, os estrangeiros, tanto eles adoravam os seus ídolos da sua antiga nação, como também eles adoravam a Deus. E aqui houve essa mistura, por isso o surgimento dos samaritanos. E também envolve a questão também do casamento misto. E isso trouxe algumas complicações. Quando nós vamos observar a respeito disso, nós vamos compreender algo muito importante,
da parte de Deus. É quando você observa que isso vai refletir até no século I, ali quando Cristo chega ali em Samaria, e ele, ao falar com a mulher samaritana, ela mesma vai dizer que os judeus não se comunicam com os samaritanos. E isso mostra o efeito dessa diáspora, e com a invasão dos assírios e também com a chegada dos estrangeiros em Samaria. E nós vamos ver que alguns teólogos acreditam que 100 anos depois, a nação de Judá agora vai ser acometida agora pela uma grande diáspora, agora dessa vez para a Babilônia, porque Judá ela está agora no Reino Sul, composta apenas por 2 tribos. O Reino Norte é Israel, composta por 10 tribos, e o Reino Sul ela é composta apenas por 2 tribos, e a capital é Jerusalém, e é denominada de Judá, a nação. E isso, o povo passou a desobedecer a Deus. E aqui surge a grande diáspora para a Babilônia, quando o povo é exilado e passa 70 anos no cativeiro. Nós vamos observar que com a invasão da Babilônia, ali através de Nabucodonosor, veio, derrubou os muros ali de Jerusalém, destruiu o templo, saqueou o templo. Então foi algo terrível para os judeus. E nós vamos entender que teve 3 pontos interessantes que levou a nação de Judá e Samaria a vir cair por terra, com relação à desobediência de 3 pontos da lei que Deus havia dito por Moisés. O primeiro é que Deus havia dito é que quando chegasse o ano sabático, que era o 7º ano, o povo deveria deixar a terra descansar. E também nesse ano sabático, eles deveriam também libertar os seus escravos. E também nesse período, eles também praticaram muito a idolatria, adorando outros deuses. E nós vendo por essa situação, nós vamos compreender que, segundo o grande erudito americano David Hunt, que a nação de Israel desobedeceu esses mandamentos em um período de 490 anos. E Deus pega pelo número 7, que seria o ano que a terra deveria descansar, e o ano aonde os judeus deveriam libertar os seus escravos. E esses 490 anos, dividido pelo número 7, deu exatamente 70 anos. Ou seja, nesse período de 490 anos, a terra deveria ter descansado 70 anos. Mas por Israel não obedecer este mandamento, não cumprir esta ordem de Deus, Deus cumpriu a sua palavra, mostrando que a terra deveria descansar 70 anos. E assim veio a Babilônia, destruiu Jerusalém e destruiu também o templo. E assim também, por eles não libertar os seus escravos, a nação de Judá foi punida também para ser escravo na Babilônia. E assim os judeus foram escravos também na Babilônia, por desobedecer essa ordem. E o outro ponto foi a questão da idolatria, eles adorando outros deuses. E essa punição, nós vamos ver que tanto isso refletiu para o Reino Norte, que é a nação de Israel, cuja a capital Samaria, como também refletiu para Judá, que é o Reino Sul, cuja capital é Jerusalém. E eles foram exatamente para onde eles foram exatamente para as nações, para onde eles cultuavam os seus deuses. E nós vamos ver no livro de Oséias, com relação aqui a questão do livro de Oséias, que mostra no capítulo 9 que a nação de Israel foi justamente cativa por causa da adoração aos falsos ídolos. E nós vamos ver aqui no capítulo 8 de Oséias, e o texto é bem enfático quando diz que, no versículo 9, porque subiram a Síria como um jumento montês, por si só, Efraim mercou amores. Então, subentende-se que a nação de Israel, que é o Reino Norte, também adorou os ídolos da Síria,
E, em consequência disso, Deus os pune, levando exatamente para esta terra dos ídolos que eles cultuavam. E não foi diferente também com a nação de Judá, que foi exatamente para a Babilônia. E eles adoraram também os deuses da Babilônia. E nós vamos ver aqui claramente, no livro de Ezequiel, o capítulo de número 23 e o versículo 24, que o texto é bem específico, aonde vai dizer: e aumentou as suas, 23 e 24 de Ezequiel, e aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e as tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes semelhantes aos filhos da Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. Então, Ezequiel, você pode ler todo o contexto do capítulo 23, que está falando exatamente de idolatria, que eles adoravam essas figuras pintadas dos soldados da Babilônia. E exatamente por isso, eles vão ser levados para a Babilônia, para onde eles adoravam os deuses dessa nação. E Deus pune, exatamente, traz o seu juízo. E aqui o templo, ele vai ser destruído. O templo, ele vai ser saqueado. E os seus utensílios vai ser levado para a Babilônia. Quando chega o período de 70 anos, Deus agora, cumprindo a sua palavra, ele agora levanta um rei poderoso. Agora que entra em ascensão é o reino da Pérsia, através de Ciro, ou os Medo-Persas. Eles se levantam e eles vêm como um rolo compressor, como diz R.K. Harrison, que eles estão conquistando o mundo. E Ciro está nesse comando, desse grande exército da Pérsia. E ele chegando ali, ele destrói a Babilônia e se torna o reino mais poderoso do seu tempo. E ali ele vai e liberta ali os judeus para retornarem para a Babilônia. E quando houve 3 viagens para que o povo retornasse, veio através de Zorobabel, veio através de Esdras, veio através de Neemias. Então você vê que teve uma sequência. E não foi diferente também a sua deportação. Quando a Babilônia conquistou a nação de Judá, teve 3 deportações. A primeira foi no ano 605 a.C., a segunda foi no ano 586 a.C., e a outra foi no ano 598 a.C. Então teve 3 deportações. E quando retornaram, foi do mesmo jeito. Veio também por etapas. E isso é tão interessante, que quando eles retornaram, eles vieram com o propósito de construir o templo. E isso você vai ver no livro de Zacarias, no livro de Ageu, e também no livro de Esdras, que ele vai tratar sobre isso também, sobre a construção do templo. É aí que entra agora a oposição dos homens, dos samaritanos, contra a construção do templo, como também se levantaram contra a construção de toda a Jerusalém, de toda a Judá. E nós vamos perceber isso claramente quando a nação de Judá começou, através de Zorobabel, ou governador, ou príncipe Zorobabel, começou a construção desse templo. O povo começou essa construção. Só que os samaritanos, aqueles que eram os descendentes daqueles estrangeiros, que houve aquele sincretismo, aquele casamento misto e assim por diante, e que se levantaram contra a construção de Jerusalém, mandando uma carta para o rei, que não aceitava, que poderia Judá a se levantar, que poderia dar trabalho mais na frente para a Pérsia. E isso trouxe uma grande preocupação. Devido a essa oposição da construção do templo, eles ficaram esmurecidos, eles ficaram abatidos, e assim o povo começou a se esfriar espiritualmente. E pararam a construção. Agora que entra o grande problema, que Deus queria que a construção
estivesse em todo vapor, mas devido às lutas, devido às perseguições, eles vieram parar. E o que é muito importante e relevante é que devido a essa paralisação da construção do templo, o povo voltou para suas construções das suas casas. Deixaram de construir o templo e foram fazer os seus afazeres. Foi olhar para si. Então eles começaram a construir suas próprias casas. E houve a necessidade de Deus trazer um avivamento ali para Judá e derramar o seu espírito sobre Judá, para que eles viessem ali fazer essa grande construção. Mas antes de Deus mandar um avivamento, Deus mandava juízo. E qual era o juízo? Enquanto o povo deixou de construir o templo e foram construir suas casas, Ageu vai dizer: vocês plantam, mas não colhem. Vocês têm cobertores, mas vocês não se aquecem. Vocês recebem salário, mas é como se colocasse em um saco furado. Ou seja, Deus não prosperava o povo, porque o povo negligenciou a construção do templo. E aqui mostra que Deus, ele traz essa punição, esse juízo, que Deus não traz a fertilidade, que Deus não traz a prosperidade para a nação de Judá. E isso nós compreendemos de maneira precisa, que depois que Deus derrama o seu espírito sobre Judá, eles vão agora começar a construção do templo. E eles fazem isso com toda alegria e com todo fervor. Aqui nós aprendemos uma coisa: irmãos, avivamento só é possível pelo poder do Espírito Santo. Só quem traz avivamento para uma nação só é Deus. Só o Espírito pode causar esse grande avivamento para avivar uma nação, para avivar a igreja, para avivar seu povo, para que venha se voltar em primeiro plano para o reino de Deus. E nós vamos ver aqui claramente um outro ponto importante, é que o templo não chegou na sua conclusão. Quando você vai para o livro de Malaquias, o povo está fazendo, Malaquias é um profeta que ele foi visto como um profeta mediador. Você sempre vai ver os judeus de forma cínica fazendo determinadas perguntas para Deus, em que o Senhor nos ama, em que nós estamos errando ao cultuar o teu nome, e Deus sempre mostrando que o povo não estava prestando um culto reto, um culto de acordo com as Escrituras, estava sacrificando animais, estavam sacrificando animais cegos, animais aleijados, e assim Deus não estava satisfeito com o culto dos judeus. E por que Deus não estava satisfeito? E por que o povo não estava fazendo caso de prestar um culto sincero a Deus? Primeiro porque eles achavam que Deus não os amava, e porque o próprio Deus vai dizer, eles perguntam: em que o Senhor nos ama? E você vendo que o tempo de Malaquias é 100 anos depois da construção, ou 100 anos depois do povo ter retornado para a nação de Judá. Então ele é 100 anos depois de Ageu, 100 anos depois de Zacarias, ele é 100 anos depois de Esdras e Neemias. Então houve uma extensão muito grande e o templo ainda não havia sido construído, ou seja, não havia sido concluído. É por isso que os judeus não prestavam culto, porque o templo não era glorioso como no templo de Salomão. E também o povo vivia numa grande escassez. É por isso que eles não faziam caso ao prestar um culto como Deus merecia, ou como Deus merece. E devido a essa situação, a construção do templo só vai chegar na sua conclusão quando chega no ano 20 a.C., quando Herodes o Grande, ele faz essa grande reforma da construção desse templo. E por que Deus permitiu a destruição do templo? Deus ele permitiu a destruição do templo, como disse o famoso G.K. Bill. Ele vai dizer algo muito interessante, que o povo veio profanar o templo. Então a restauração do altar não era suficiente. Havia a necessidade de o templo ser destruído e para haver a construção de um outro templo. Então
devido o povo estar cultuando deuses dentro do templo, por isso que Deus permitiu que a Babilônia viesse e destruísse o templo de Salomão, para que viesse a construção de um outro templo. Então a renovação, a restauração do altar não era suficiente. E por isso que Deus permitiu que a nação da Babilônia destruísse esse templo. E Deus agora, ele restaura o altar, agora fazendo uma nova construção, tanto do altar, como também eliminando todo tipo da profanação que foi feito pelos judeus, principalmente na época de Manassés. E nós vendo a situação, nós compreendemos isso. Também um outro ponto interessante com relação ao período intertestamentário, é quando você vê o surgimento de Epifânio IV, esse rei que veio perseguir também a nação, a Judéia, e ele veio invadir, ele veio querer destruir o templo, ele profanou, fez uma grande profanação, colocando ali sacrifícios de porcos em cima do altar. Ele não fez apenas um sacrifício, sacrificando a porca, ele fez vários. Enquanto Epifânio estava no domínio ali da Judéia, sempre estava tendo sacrifícios de porcos em cima do altar. Mais uma profanação ali e esses sacrifícios também era prestado aos ídolos que o Epifânio, que aprendeu toda a cultura greco-romana, e também adotando também o sistema politeísta, que também cultuava esses deuses. Então, se levanta ali o famoso Matatias, que é a família dos Macabeus, vem Judas Macabeus, e assim eles conseguem derrotar e conseguem restaurar o templo, tirou todo o abandono que o templo estava vivendo, cheio de capim. Eles limparam aquela mata toda, restauraram o altar, e depois disso que Herodes veio fazer essa grande reforma no ano 20 a.C., que exatamente agora vai chegar no século I, que entra Jesus no cenário, e ele vai dizer ali claramente que ele é maior do que o templo, que o templo é um tipo de Cristo. Na lição você vai ver que quando os judeus lançaram a pedra, que já era para começar a construção do templo, e quando eles lançaram essa pedra, aquela pedra é uma tipologia que está apontando para o Messias. O autor desta lição, ele descreve que o templo está descrevendo a igreja. Isso é verdade. Pode descrever a igreja, porque a Bíblia vai dizer em muitos pontos que a igreja ela é o templo do Espírito Santo. E Jesus é essa pedra, Jesus é essa rocha. Quando você lê lá em Efésios, capítulo 2, e versículo número 20, você percebe claramente que tanto os apóstolos como também os profetas, eles são a coluna dessa igreja. Em Efésios, capítulo 2, e o versículo 20, que assim diz o texto sagrado. Olha o que nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não é que os profetas, não é que os apóstolos são coluna em si. O que o Paulo está descrevendo é que os profetas, ele está se reportando do Antigo Testamento, que vaticinou, que profetizou, que viria esta pedra, que edificaria a igreja. E os apóstolos estão se reportando sobre o Novo Testamento, que tanto os apóstolos, como também aqueles que estavam associados ao colégio apostólico, e também ao apóstolo Paulo, que também escreveram o Novo Testamento. E você vai ver isso, que o próprio Lucas, e também o Tiago, Judas, e também o próprio João Marcos, eles eram associados ao colégio apostólico. Por isso que suas cartas tiveram peso para ser aceitas pela igreja como inspiradas por Deus.
E aqui tanto o Antigo Testamento anuncia que viria esta pedra que edificaria a igreja, e o Novo Testamento mostra que aquela pedra que estava na construção do templo, que sustentava o templo, esclarece claramente que aqui esta pedra é o próprio Cristo, e que os apóstolos descrevem no Novo Testamento que havia se cumprido. Então o Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é a realidade desta sombra. O Antigo Testamento é promessa e o Novo Testamento é o cumprimento desta promessa. E isso nós entendemos que eles falaram desta pedra que os judeus lançaram de uma forma tipológica. O templo ali mostra que também, como já foi dito, aponta também para a igreja, que o templo é construído em cima desta pedra principal, que é o próprio Cristo. O próprio Pedro vai dizer lá na sua carta que nós somos pedras que estamos sobre uma grande rocha, que está sendo construído um templo. Então isso aponta claramente esta ideia. E também o templo pode ser visto como também um tipo de Cristo, e é um tipo de Cristo. E você vê isso claramente, que o templo, outrora, como foi dito aqui na introdução, o templo é uma espécie de um mediador entre a nação de Israel e Deus. E Cristo agora é esse mediador. A própria mulher samaritana perguntou para Jesus aonde ela deveria adorar. No zigurate, que estava no Monte Gerizim, que era um templo construído em cima de uma montanha, ou deveria adorar ali em Jerusalém. E Jesus disse, usando o verbo no futuro, que chegariam dias que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, como disse o Dr. John Piper, aqui quebra os limites da geografia. Então, o homem se encontra como um verdadeiro adorador posicionado em Cristo. Observe que Paulo, muitas vezes, ele usa a preposição em, que no grego é em, significa, que está no locativo no grego, significa dentro de ou em, está uma ideia de posição. Gilberto Norman Pickering, ele vai dizer algo muito interessante, que ele prefere a ideia de dentro de, ou seja, que nós estamos dentro de Cristo, meio pelo qual nós vamos buscar a presença de Deus. Uma forma de ele ser este templo. E a Bíblia diz claramente que toda a plenitude da divindade se encontra em Jesus. Então, o templo também, o templo não aponta só para a igreja. O templo também aponta que Jesus aponta para Cristo. E por isso que não há hoje mais a necessidade da construção de um templo. Não tem mais essa necessidade, porque o templo de Deus é Cristo Jesus. O próprio Jesus vai dizer que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus também vai especificar para os judeus que os discípulos ali, eles estavam colhendo espigas de trigo, como disse a T. Robertson, que eles estavam colhendo aquelas espigas de trigo, e os fariseus perguntaram para Jesus que eles estavam fazendo isso no pleno sábado. Então Jesus vai dizer o seguinte: não, os sacerdotes, eles trabalhavam no pleno sábado, eles ornamentavam o templo no sábado, assim eles não quebravam o sábado, porque o templo guardava eles, o templo protegia eles, de eles não violar a lei do sábado. Então, os sacerdotes trabalhavam em pleno sábado e o templo lhes garantia a proteção, que eles não violavam essa lei. Então Jesus estava dizendo: pois aqui está quem é maior do que o templo, ou seja, os meus discípulos podem trabalhar no pleno sábado, ou seja, mas eles não estão violando o sábado, porque eles estão guardados em mim, ou seja, que ele é que garantia o direito do discípulo estar fazendo e trabalhando no reino de Deus no pleno sábado. E você vai ver que quando Jesus ele faz a restauração do templo, a reforma do templo, ele entra e ele prega e derruba aquelas bancas devido o mercado, o bazar que eles estavam fazendo dentro do templo. E Jesus ali ele disse: se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu estarei levantando. E você vai ver que o próprio João, ao relatar esse fato,
ele coloca entre parênteses explicando que ali o templo que ele estava se reportando não era o templo feito restaurado por Herodes ou construído por Zorobabel, não. O templo que ele estava se reportando era exatamente do seu corpo, que ele iria morrer e iria ressuscitar ao terceiro dia. E assim a igreja teria o direito de entrar e adorar a Deus. E nós vendo por este ângulo que assim devemos olhar para este templo. Que quando Jesus, ele morre e ressuscita, ele nos dá todo o direito para nós cultuarmos a Deus, independentemente aonde nós nos encontramos. E você vendo a situação, quando o templo, quando Jesus, melhor dizendo, ele veio ter a sua ascensão, não demora muito, no ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído e ali sofre a nação de Judá, a nação de Israel, sofre a sua maior diáspora de todos os tempos. É quando o povo é destruído, o templo é destruído, Jerusalém é destruída pelo o poder de Roma, através do comando do príncipe ou general Tito, no ano 70 depois de Cristo. E até hoje o templo nunca mais foi construído. Porque isso, querendo ou não, nós devemos entender que aí Deus está mostrando uma coisa, que não há mais necessidade de um novo templo. Porque o templo que nós buscamos a presença de Deus está em Cristo Jesus. Por isso que não há mais necessidade da construção de um templo de Salomão, como nós temos em São Paulo. Não há mais necessidade da esperança da construção de um templo em Jerusalém, que profeticamente isso vai acontecer, baseado nas Escrituras. Mas o templo que Deus quer que o homem busque ele é exatamente em Cristo. Como disse o Dr. Jonas Madureira, ele disse que o desejo de Deus é ser conhecido por intermédio do seu Filho. Então, meus queridos irmãos, essa é o subsídio, que o templo passou por muitas perseguições desde a sua primeira construção. E isso mostra que o templo foi perseguido pela Babilônia, foi depois perseguido por Epifânio IV, depois foi perseguido por General Tito e, de acordo com a lição, a perseguição da sua construção através dos samaritanos que não queriam deixar a construção do templo. Mas aquela construção, o profeta vaticinou que ali a glória do segundo templo seria maior do que da primeira. Mas ali há uma visão tipológica, devemos ver por este ângulo, que é a glória dessa segunda casa, certamente está apontando para a pessoa bendita de Cristo, aonde todos os povos encontram Deus e possam adorar a Deus. Que Deus abençoe a todos e venha recompensar cada vez mais e enriquecer-os cada vez mais em sua graça. Obrigado, Deus abençoe a todos.